Olá, meu nome é Nicole, eu sou fisioterapeuta, trabalho com reabilitação cardiometabólica e hoje eu trouxe um estudo para a gente conversar sobre fragilidade em pacientes com cirrose hepática em fase terminal que estão listados para transplante hepático, né? Então, a importância da gente poder avaliar esses pacientes adequadamente com a sua função física e os que têm maiores chances de mortalidade e sobrevida após o transplante hepático, o transplante de fígado. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para a gente conversar sobre esse estudo bem interessante. Então, esse estudo, ele nos traz uma visão bem prática, né, das ferramentas que a gente tem para avaliação tanto de sarcopenia, quanto de função física, quanto de incapacidade, né? E a gente sabe que quanto mais frágil uma pessoa é, maiores são as chances dela desenvolver algumas complicações. E aqui a gente está falando de um paciente que ele já está bastante acometido por uma doença hepática, então, por todos os malefícios que trazem a doença hepática, ele já tem a sua reserva fisiológica bem diminuída, e ele ainda será submetido a uma cirurgia de grande porte, que é o transplante, né? Então, isso a gente tem que ficar bem de olho, tem que ter ferramentas bem específicas para avaliação nessa população. Então, a avaliação do paciente frágil, ela engloba vários aspectos, né? Algumas avaliações são clínicas, são médicas, são mais específicas, exames de imagem, e outras avaliações, elas são de funcionalidade, de função física, testes, né, submáximos, que não levam esse paciente, às vezes, não leva esse paciente até a sua exaustão, ou existem testes que levam, sim, o paciente até a exaustão, e a gente vai conversar, então, sobre o que a literatura vem nos trazendo para avaliar essa população frágil, né? Então, essa avaliação do paciente frágil, ela vai englobar a sarcopenia. Hoje, o que os estudos nos trazem é que a área muscular esquelética abdominal avaliado ali perto da terceira vértebra lombar, ela é a ferramenta de maior predição para a mortalidade em pacientes com cirrose hepática. Então, eles já têm pontos de corte para a normalidade, que são 50 centímetros quadrados por metros quadrados em homens e 39 centímetros por metro quadrado em mulheres, né? Então, abaixo desses valores, a gente já tem quadros de fragilidade e maior chances de óbito, tanto na lista de espera quanto pós-transplante. Esse paciente frágil, então, ele também vai ter uma função física reduzida, né? Com o passar do tempo da doença hepática e com o passar do tempo na lista de espera, a função física dele vai sendo diminuída, ele vai perdendo essa força muscular e, consequentemente, também vai perdendo a sua capacidade de exercício aeróbio, então a sua capacidade de tolerar o exercício aeróbio por mais tempo, né? E também ele vai diminuindo a sua capacidade de fazer as atividades do dia a dia, né? Como ir no mercado, como limpar a casa, fazer almoço, eventos sociais com a família, viagem. Então, toda essa qualidade de vida é bastante comprometida nesse paciente frágil e a gente precisa de ferramentas para avaliar e estratégias para tratar esse paciente frágil também. E é isso que a gente vai conversar, então, hoje com esse artigo. Dentro desse tema, né, existe também um outro assunto emergente nessa população, que é a obesidade sarcopênica. Então, são pacientes com IMC acima de 30 e que têm uma massa muscular reduzida, né? E que muitas vezes
ela atrapalha essa avaliação de força muscular, né? Então, ela mascara essa perda de massa muscular, e às vezes a gente olha para o paciente, pensa, né, que ele está dentro do seu IMC adequado, ou, né, ele está um pouquinho acima, então ele vai ter massa muscular, mas que na verdade aquilo ali é gordura e funcionalmente não tem nenhum benefício para aquele paciente, né? E a gente vai encontrar essa obesidade sarcopênica principalmente nos pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica, né? Que também é uma doença bastante crescente na população em geral. Quais são as escalas e os índices que a gente tem hoje, então, que são bastante estudados na literatura, né, nos estudos científicos, para identificar, então, o paciente frágil, né, o paciente com cirrose hepática em fase terminal e que tenha fragilidade. Então, a gente tem 3 escalas, eu vou falar bem minuciosamente sobre elas, né? Os pontos fortes e os pontos fracos dessas escalas. Mas a gente tem a Frailty Index, Clinical Frailty Scale e a Liver Frailty Index. São essas 3 escalas e índices que a gente tem que estão vindo com bastante força na avaliação desses pacientes. Então, falando sobre a primeira, a Frailty Index, ela não é uma escala que foi originalmente criada para pacientes com cirrose hepática, né, para pacientes com doenças hepáticas, ela foi criada para uma população de idosos comunitários acima de 65 anos, então ela ainda carece um pouco de estudos na população com doença hepática específica, mas ela tem alguns preditores de mortalidade que já foram estudados na população com doença hepática, né? Então, essa escala, são relatos subjetivos do paciente, né? Onde ele vai relatar sobre exaustão, perda de peso não intencional e baixa atividade física. E ela tem as medidas objetivas, que utiliza velocidade de marcha, então em metros por segundo que aquele paciente caminha, e preensão palmar, né? Então força muscular periférica também é utilizado. Essa escala, ela vai de 0, então com o paciente não tem fragilidade, a uma pontuação máxima de 5, que são os indivíduos que têm maior fragilidade, né? E o autor dessa escala, ele já traz que se esse paciente tiver essa pontuação maior do que 3, né, maior ou igual a 3, são pelo menos 3 critérios dessas avaliações, ele já tem risco, né, de quedas e diminuição nas atividades de vida diária. Nesse estudo também traz que essa escala, ela tem um preditor de sobrevida, então cada vez que você reaplica a escala e ela piorou, né? Então ela passou de 3 para 4, quando ela teve aumento nessa escala, eu também tenho aumento de 50% de chance de mortalidade enquanto esse paciente está em lista de espera, né? Então é uma escala que consegue predizer bastante essa mortalidade, então ela é bem sensível. Ela tem algumas limitações, né, que ela é mais demorada na sua aplicabilidade em relação a outras escalas, né, então às vezes a gente não tem muito tempo no dia a dia para poder fazer a avaliação, a gente opta fora do ambiente de pesquisa, né, a gente opta por escalas mais práticas, que deem a nós o mesmo embasamento, a mesma força de decisão, mas que não demorem tanto tempo. E essa escala também ela tem algumas limitações, porque ela omite comorbidades, idades, estado nutricional e a encefalopatia hepática, né?
E também ela tem um uso limitado aí como medida de intervenção na reabilitação. Então, a gente não sabe se ela pode ser utilizada como medida de melhora na reabilitação ou não, né? A gente tem como medida de piora, mas como de melhora na reabilitação, ainda não. Então, é uma limitação dessa escala. Então, essa são os critérios, né? Os primeiros critérios subjetivos relatados pelo paciente. Então, isso é uma avaliação que o paciente relata, né? Sobre perda de peso que ele teve nos últimos tempos, né? Por exemplo, se ele perdeu mais de 10 quilos, se ele fez dieta ou não, se essa perda foi intencional ou não, como que é a exaustão dele, né? Avaliado pela escala de depressão, a CESD, então eles utilizam essa escala, e sobre a atividade física, né? Então, baseado no questionário do Minnesota, na versão curta, eles calculam o tempo de atividade, o quanto de calorias, então, que esses pacientes gastam por semana, e eles têm pontos de corte, né? Então, para homens que gastam menos de 383 quilocalorias por semana são frágeis, e mulheres que gastam menos de 270 calorias são frágeis, né? Então, se o paciente ganha um ponto em qualquer uma dessas perguntas, né? Ele já é considerado um paciente frágil, né? Então, ele precisa ter pelo menos 3 dos 5 critérios que são avaliados nessa escala. As medidas objetivas, então, dessa escala é o tempo de caminhada, então a velocidade de marcha, né? O tempo que esse paciente leva para caminhar um determinado percurso num determinado tempo, e eles vão avaliar conforme a altura para homens e mulheres, né? Então, se eles levarem mais do que 6 ou 7 segundos, eles já ganham uma pontuação para essa escala de fragilidade. E o último item avaliado é a força de preensão palmar, que também ela é estratificada por homens e mulheres conforme o IMC. Então, eles colocam nessa classificação aqui. Não é a fórmula usual que a gente, né, costuma usar para avaliação de preensão palmar. Eles colocam nesses intervalos conforme o IMC e os pontos de corte para fraqueza muscular nessa população. Então, se esse paciente ele atinge, né, mais do que 3 critérios de fragilidade positivos, ele já tem essa presença de fragilidade. Então, ele já pode ser considerado como um indivíduo frágil, né? E ele é um indivíduo intermediário ou pré-frágil quando ele tem 1 ou 2 critérios. E daí precisa de uma avaliação mais específica para confirmar a fragilidade dele. A segunda escala, então, que esse estudo traz é a Clinical Frailty Scale. E ela é uma avaliação realizada diretamente com o paciente ou com o cuidador, né? Comparando com a escala anterior, ela é uma escala que ela leva menos tempo para ser aplicada, né? Então, ela é uma escala mais rápida, né? E as pontuações dela são algumas perguntas que são feitas para o paciente, né? Desculpa, não são perguntas, são classificações que a gente vai colocando no paciente de 1 a 9. E quanto maior, né? Quanto maior o valor, mais frágil esse paciente é. Então, se ele está na escala acima de 4, ele já se ele é classificado, né, como 4 ou acima de 4, ele já é considerado como frágil, né? Então, ela é uma escala bem prática no dia a dia, ela precisa ter uma... que o avaliador, ele conheça essa escala, tenha
praticidade para utilizar essa escala, né? E ela é bem rápida, tá? E ela pode ser utilizada como uma medida contínua, né? Então, eu posso avaliar esse paciente num intervalo de tempo prospectivo, e cada aumento de um ponto nessa escala, então, quando ele passa de 4 para 5 ou de 5 para 6, eu aumento o risco de hospitalização ou óbito em 6 meses, né? Então, cada vez que ele piora, né, de um item da escala, ele piora também a sua fragilidade, tá? E ela é uma escala mais sensível para predizer o desfecho do que a Frailty, Frail-Frailty Index, né? Então, a escala anterior que eu mostrei, a FFI, e a SPPB, que é a Short Performance Physical Battery, que é uma escala de performance física que a gente utiliza para avaliar pacientes acima de 65 anos. E essa escala é validada para a população europeia, né? A Clinical Frailty Scale. Ela tem algumas limitações que o estudo traz, que ela não é específica o suficiente para monitorar a intervenção terapêutica, né? Então, quando a gente coloca esse paciente para fazer exercícios dentro de um programa de reabilitação, ela não tem essa sensibilidade de mostrar se o paciente melhorou a sua fragilidade ou não. E ela tem um preditor de desfecho, né? Então, quando essa escala é maior do que 4, ela é mais associada à hospitalização. E o preditor de sobrevida é que, se essa escala for maior do que 3, ela é associada à mortalidade ou necessidade de transplante, né? Então, é uma escala bem simples, eu vou mostrar ela para vocês. Ela tem alguns critérios que a gente avalia. Então, essa escala vai de 1 a 7. Eu tinha falado de 1 a 9, mas ela vai de 1 a 7, me desculpem. E eu avalio, então, que esse paciente ele está robusto, então é um paciente ativo, com energia, bem motivado. E ela vai piorando, então, a sua classificação, até ela chegar aqui na classificação 7, que é uma fragilidade severa, né? Onde o indivíduo ele é completamente dependente dos outros para as atividades de vida diária, né? Então, é bem simples classificar esse paciente nessas 7 categorias, e ela é muito mais ágil na hora da avaliação. A última escala que esse estudo traz é a Liver Frailty Index. Essa escala, eu já falei sobre ela num dos vídeos, né, anteriores. Especifiquei bastante como é que a gente faz a avaliação dessa escala. E ela é específica, então, para a doença hepática, né? Então, ela foi criada para essa população, né? E ela consiste de 3 avaliações funcionais, 3 medidas, que é a força de preensão palmar, o teste de levantar e sentar de 5 repetições e o teste de equilíbrio em 3 posições, para pacientes com doença hepática em fase terminal, ambulatorialmente, né? Essa escala ela não foi validada para pacientes hospitalizados, tá? E ela classifica como robusto, pré-frágil e frágil, conforme a pontuação de cada uma dessas medidas funcionais. Ela tem algumas limitações, que ela não foi validada fora dos Estados Unidos, nessa população, então ela precisa de mais estudos. E não foi validado, né, em pacientes hospitalizados ou agudamente doentes, principalmente os pacientes com encefalopatia hepática, né? Então, ela não foi estudada nessa população de cirrose hepática com encefalopatia hepática. E ela tem os preditores de desfecho, né? Então, quanto maior a pontuação desse índex, maior o tempo de permanência hospitalar após o transplante. Então, o paciente que ele é frágil antes de fazer o transplante, que ele já tem a sua reserva fisiológica diminuída e ele é submetido ao transplante,
as chances de ele demorar para voltar ou para sair desse estágio de fragilidade, para voltar ao seu estado mais próximo do normal, demora mais tempo, né? Então, o indicado é sempre que naqueles pacientes que são identificados, são avaliados a fragilidade, ou ele tem potencial para estar frágil, que eles já sejam encaminhados para profissionais que trabalhem com reabilitação específica em pacientes com doença hepática, né? Então, é bastante importante porque isso muda a sobrevida, né? Dá mais tempo de qualidade para esses pacientes pós-transplante hepático. E esse índice, ele também tem os preditores de sobrevida, né? Então, os pacientes que têm uma pontuação maior do que 4,4, eles morrem em até 3 meses na lista de espera para transplante. Então, antes de realizar o transplante. E os pacientes que têm esse índice maior do que 4,2, eles têm uma mortalidade aumentada em 6 meses de transplante, né? Então, é importante, quanto mais próximo do frágil, né? Quanto maior a pontuação dessa escala, maior a propensão desses pacientes morrerem durante a fila de espera para o transplante. Então, eles não chegam nem a realizar o transplante. Então, essa escala, ela faz ela faz avaliação funcional do hand grip, né, da força de preensão palmar, 3 tentativas com a mão dominante, o teste de levantar e sentar de 5 repetições, então eu conto o tempo que esse paciente levou para fazer as 5 repetições, e o teste de equilíbrio, onde o paciente tem que ficar pelo menos 10 segundos nas 3 posições. Pés um do lado do outro, a outra posição, um pé ligeiramente na frente do outro, e a terceira posição, um pé na frente do outro, tá? Então, ele tem que completar essas 3 posições para fazer o teste de equilíbrio. Existe uma calculadora na internet, onde a gente já pode colocar essas informações, né, da preensão palmar, o teste de levantar e sentar de 5 repetições e as 3 posições, então, de equilíbrio. Então, a gente coloca ali as informações e ela já nos dá a pontuação final dessa escala, que a gente classifica daí como robusto, pré-frágil ou frágil. Quando o paciente ele tem, então, a classificação de fragilidade, ele deve ser encaminhado para um programa de exercícios direcionados para essa população com doença hepática. Falando sobre a avaliação clínica da sarcopenia, então a gente vai entrar na parte de avaliação de imagens, né? Esse estudo também ele traz o que é mais recomendado, né, para a população com doença hepática. Então, um dos exames padrão ouro é a tomografia computadorizada transversal dos músculos abdominais, né? Ali é a nível de L3. Quando esses valores diminuem, né, de 50 centímetros quadrados para homem e 39 centímetros quadrados para mulheres, eles têm um risco maior de mortalidade na lista de espera. Porém, a tomografia, ela é um exame de alto custo e ela é um exame que às vezes não está disponível na rotina de todos os clínicos que fazem a avaliação, né? Às vezes o paciente não consegue fazer o exame, não consegue pagar, ou não tem plano de saúde, ou pelo Sistema Único de Saúde demora. Então, ele é um exame, apesar de ter o seu padrão ouro para identificar essa sarcopenia nos pacientes com doença hepática, ele não é um exame muito prático no dia a dia. Outro exame que também é recomendado para avaliação de sarcopenia, né? Avaliação clínica de sarcopenia,
é o raio-x de absorção dupla de energia, né? Então, esse raio-x, ele vai avaliar a composição corporal entre massa muscular gorda e massa muscular magra, né? Só que ele tem uma limitação, que ele não consegue distinguir muito água e músculo. Então, naqueles pacientes com ascite, com edema, a avaliação pode estar comprometida. E na literatura eles trazem que a medida desse exame para membros superiores, eles têm mais correlação com mortalidade do que a avaliação de membros inferiores, né? Então, avaliar os braços tem uma maior correlação com mortalidade do que avaliar a massa muscular, né, dos braços tem maior correlação do que com as pernas, justamente por essa questão dos líquidos envolvidos. Outra ferramenta que a gente tem, né, para avaliação clínica, então, da sarcopenia, é a ultrassonografia. Ele é um exame rápido, de maior acesso, ele é baixo custo, né, em comparação à tomografia, e ele avalia principalmente a massa muscular de iliopesoas e quadríceps, só que ele tem uma limitação que ainda ele não tem pontos de corte, né, pontos de sarcopenia para populações com doença hepática e com IMC elevados, né? Então, precisa ainda de mais estudos dentro da população com doença hepática em específico, porque pacientes com IMC elevado também compromete a avaliação da ultrassonografia, né? Ela pode não ser tão fidedigna. E o último de avaliação da sarcopenia é a antropometria, que ela é uma medição bem simples, né? Feita também pela circunferência muscular do braço, onde a gente consegue ver as pregas do braço, do tríceps, do bíceps, e fazer uma correlação com desnutrição, né? Então, aqueles pacientes desnutridos ou não. E essa avaliação da antropometria, ela tem também correlação com mortalidade em lista de espera, né? Então, quanto mais desnutridos, maior a mortalidade em lista de espera. Mas também é uma medida que ela exige uma boa habilidade, né, do profissional que está fazendo essa avaliação, e pacientes com edema, com ascite, também pode confundir, né? Pode ser que esses valores não sejam tão fidedignos, tá? Então, não é o padrão ouro para avaliação nos pacientes com doença hepática. Avaliação de função física, né? Para pacientes frágeis. Então, a literatura recomenda a força de preensão palmar, né? Então, todas as avaliações que a gente faz nesses pacientes, pelo menos, né, deve ter avaliação de força de preensão palmar, né? Alguns testes que são rápidos, são fáceis, a gente consegue já na hora ter o resultado, já poder orientar o paciente também. Às vezes a gente faz avaliação com um paciente numa cidade, ele mora em outra, então a gente já consegue também orientar para que ele procure um serviço para fazer exercício ou que ele comece uma atividade física. Então, ali no momento da avaliação, a gente já consegue ter esses resultados rápidos, né, de maneira prática, e a gente já pode orientar esse paciente. Então, essa força de preensão palmar, a literatura recomenda que seja pelo menos 3 avaliações da mão dominante, e para indivíduos com doença hepática, eles colocam um ponto de corte como homens com 40 quilogramas de força e mulheres com 29 quilogramas de força, né? É um pouquinho diferente do que é recomendado para avaliação de sarcopenia, né? Então, na doença hepática, ele tem outros valores de diminuição de força, né? E ele também traz, né, estudos trazem que cada vez que eu aumento 1 ponto de quilograma na avaliação da sarcopenia,
eu aumento 6% de sobrevida nesses pacientes, né? Então, é bastante coisa você aumentar 6% de sobrevida, tá? Tem limitações de força de pressão palmar na literatura, apesar de já ser estudado, né, em pacientes com doença hepática, a gente ainda tem limitações nas populações femininas e com doença hepática mista, né? Então, tem muitos estudos falando sobre cirrose hepática, mas a gente sabe que tem outras formas de doença hepática que também são acometidas por perda de força muscular. O teste de levantar e sentar, então é uma medida bem rápida para fazer com pacientes com doença hepática, e ele tem um forte preditor de mortalidade quando associado com a força de preensão palmar, né? E a literatura traz, tem várias medidas, várias formas para a gente fazer essa avaliação, mas que quando o paciente ele consegue levantar e sentar menos do que 10 repetições em 30 segundos, esse paciente tem maior probabilidade de quedas. E quando esse paciente consegue levantar mais do que 5 repetições em 10 segundos, ele tem um risco reduzido para infecções, tá? O teste de levantar e sentar, ele também tem um índice de predição para mortalidade de lista de espera, né? Então, quanto mais tempo o paciente demora para fazer esse teste, para fazer as repetições, maior é a sua probabilidade de mortalidade em lista de espera. Outra ferramenta que a gente tem é o SPBB, é o Short Physical Performance Battery, que ele é um instrumento que ele foi criado para indivíduos idosos acima de 65 anos, mas que ele também pode ser aplicado para a população com doença hepática, né? Já tem estudos mostrando a relação do SPPB com a doença hepática, com risco de mortalidade. Então, ele avalia velocidade de marcha, ele avalia o teste de levantar e sentar de 5 repetições e ele avalia o equilíbrio, né? Mais ou menos parecido com aquela escala de fragilidade específica para doença hepática, né? Só que no SPPB tem a velocidade de marcha ao invés da força de pressão palmar. Então, a literatura traz que quando esse paciente tem uma pontuação menor ou igual a 9, ele já tem uma probabilidade de morte tanto em indivíduos jovens quanto em indivíduos idosos, né? Então, ele já tem maior chances de mortalidade em lista de espera. Só que esse teste, né, essa escala, ela tem uma limitação, então que ela vai até 12, sua pontuação máxima. Ela não é uma escala que exige muito do paciente, né? Então ela é uma escala simples de ser feita, ela não cansa muito o paciente, e talvez por isso ela não seja tão sensível de avaliar quando o paciente melhora, né? Então, quando ele é submetido a um programa de reabilitação e ele vai melhorando com os exercícios, né? Então, talvez o SPPB ele não seja tão sensível para avaliar isso. Logicamente que quando a gente pega um paciente que tem uma pontuação menor do que 9 e ele chega até 12, né? Então é um paciente que já sai um pouco desse estado de fragilidade. Então, para esses pacientes, vale a pena. A velocidade de marcha também é um teste trazido na literatura, que é bem utilizado em pacientes com doença hepática. E a gente pode fazer em medidas, né, de 2,4 metros até 5 metros. Então, eu vou contar o tempo que o paciente leva para percorrer essa distância em sua marcha usual. Então, é como se ele estivesse caminhando sem apressar o passo, sem correr, né? E existem pontos de corte para pacientes em lista de espera de transplante, que é
para homens 0,9 metros por segundo e para mulheres 0,98 metros por segundo, né? Então, abaixo desses valores, eu já tenho um risco maior de mortalidade. E quanto mais devagar o paciente caminha, né, maior o seu risco de quedas, menor é o seu equilíbrio, com mais dificuldade ele faz as atividades do dia a dia, e isso também interfere na sua recuperação pós-transplante, tá? Então, quando ele tem uma velocidade de marcha reduzido, ela está relacionada com piores desfechos e com maior tempo de hospitalização nesses pacientes. Outro teste utilizado para avaliação de função física nos pacientes com doença hepática terminal é o teste de caminhada de 6 minutos. Então, ele já está bem descrito na literatura, né? Todas as suas formas, com várias populações, tem valores de referência para diversas populações, e na população com cirrose hepática terminal, ele também foi avaliado, né? Então, para esses pacientes que caminham menos de 250 metros, eles têm 2 vezes chances mais de mortalidade. Então, quanto menos ele caminha nesse teste, pior é, tá? Cada vez que esse paciente diminuir 100 metros com relação à primeira avaliação, ele aumenta também em 50% a sua chance de mortalidade, independente do MELD, que é o índice de gravidade da doença hepática, né? Então, só por ele caminhar menos, ele já tem um risco 50% a mais de mortalidade, tá? O teste de caminhada de 6 minutos, ele tem um fator aprendizado, né? Então, que ele deve ser considerado no momento da avaliação, e o ideal é que se façam 2 testes com um intervalo de 30 minutos entre eles, né? Então, para que o paciente aprenda a fazer o teste e que a gente pegue o maior valor, né? O que melhor ele fez dos 2 testes. Avaliação de capacidade aeróbia, então a gente está falando de testes máximos para avaliação de capacidade aeróbia. O padrão ouro hoje que a gente tem é o teste cardiopulmonar de esforço, né? E tem alguns estudos que estão avaliando na população com cirrose hepática, mas eles são estudos com uma população menor, porque são pacientes bastante limitados, né? Então, muitos não conseguem estar aptos a fazer o teste cardiopulmonar de esforço, porque ele é um teste que leva até a exaustão. E os estudos que já avaliaram essa população, eles demonstraram que quando o paciente quando ele chega no primeiro limiar anaeróbio, que é inferior a 9 mililitros por quilograma, eles já têm um risco de mortalidade muito maior. Então, quanto mais rápido o paciente começa a utilizar o metabolismo anaeróbio, começa a aumentar a ventilação pulmonar e começa a apresentar sinais já de que o exercício está entrando numa intensidade maior, quanto antes ele chega nesse limiar anaeróbio, pior é, né? Então, para essa população, até agora eles conseguiram chegar nesse valor de limiar anaeróbio. Uma outra avaliação de capacidade física do exercício é a acelerometria. Acelerometria, tem até um trava-língua, que é a contagem de passos por dia, né? Tem estudos já que mostram em populações saudáveis que todos devem caminhar pelo menos 8.000 passos por dia. Se caminhar mais do que 10.000 passos por dia, melhor, né? Então, se você tem no seu celular ou no seu relógio de pulso um aplicativo que mede os seus passos, coloque como meta diária pelo menos 10.000 passos por dia, né? E você também pode ir acompanhando se você está dentro dessa média. Então, pessoas que caminham menos do que 8.000 passos por dia
são pessoas que são classificadas como sedentárias e que têm um maior risco de doenças cardiovasculares, né? E na população com doença hepática, então, quando se faz esse teste de acelerometria, a contagem de passos por dia, os estudos identificaram que essa população, ela caminha muito menos em relação à população com doenças crônicas, né? A doença hepática, ela é uma doença crônica, mas em comparação com outras doenças crônicas, eles caminham uma média de 3.000 passos por dia. Então, é muito, muito baixo, né? São indivíduos extremamente sedentários e que têm um alto risco de mortalidade, tá? Então, incentivar esses pacientes a serem mais ativos no dia a dia, a caminharem, a fazerem as suas tarefas do dia a dia, também pode ser uma estratégia para evitar complicações, tanto na lista de espera quanto pós-operatório. Outra medida, né, mas agora subjetiva de incapacidade física, então, quando eu pergunto, né, para o paciente as atividades de vida diária que ele não consegue fazer, que ele tem mais dificuldade, né, a gente tem alguns pontos que são mais comuns para esses pacientes relatarem dificuldade, que são relacionados à higiene, né, então, banho, eles se cansam muito a tomar banho, transferência de deitado para sentado, de sentado para em pé, limpezas domésticas da casa e limpeza de roupa, arrumação de casa e tudo mais. E quando esses pacientes relatam dificuldade nessas tarefas simples do dia a dia, eles têm uma chance de mortalidade maior também. Outra escala subjetiva para avaliação de incapacidade física nesses pacientes é a escala de Karnofsky. Essa escala, ela não foi criada para pacientes com doença hepática, né? Então, ela é criada para pacientes com câncer. Ela é muito utilizada na oncologia, tá? E ela é uma escala que ela avalia a performance física e quais são os níveis de atividade habitual que esse paciente tem, né? Então, essa escala ela varia de 0, o paciente que tem maior probabilidade de morte, a 100, que é paciente sem limitações, tá? Então, quanto maior a pontuação nessa escala, obviamente, esse paciente tem menor chance de sobrevida após o transplante, e existem estudos que falam que essa escala ela pode melhorar, né, essa previsibilidade de morte dentro de 3 meses após a alta hospitalar, né? Então, já tem estudos trazendo a aplicação dessa escala em pacientes com doença hepática. Só que ela não foi testada como ferramenta de intervenção, né? Então, se aquele paciente que tem uma pontuação menor nessa escala, se quando eu aplico a reabilitação, ele melhora essa escala ou não, tá? Então, ela ainda não tem valores de referência, né? Não tem essa sensibilidade para avaliar a reabilitação. E para a gente encerrar, então fica essa imagenzinha que é desse estudo, né? Que mostra ou faz essa pergunta, né? Esse paciente é frágil? Então, quais são os instrumentos que a gente tem, né? O que a gente deve olhar no global para esse paciente para melhorar a sua escala de vida, né? Então, todas as ferramentas que o fisioterapeuta tem na sua prática clínica, e a literatura já está trazendo escalas que são sensíveis para essa população, que são validadas, que são estudadas e que podem sim predizer mortalidade nesses pacientes. Então, que a gente possa utilizar essas escalas no nosso dia a dia para melhorar a qualidade de vida. Quando a gente pensa no transplante, a gente quer que o paciente melhore sua condição fisiológica para o transplante, mas a gente quer também que ele sobreviva ao transplante, que é uma cirurgia que leva horas, né? Então,
de 9 a 12 horas, às vezes até mais, e que ele tenha muitos anos de vida após o transplante, porque as medicações que ele tem que usar depois do transplante também vão influenciar no organismo dele, na imunidade e tudo mais, e esse paciente vai estar mais suscetível a ter complicações depois do transplante. Então, toda essa avaliação, todo esse cuidado, esse olhar mais específico para a doença hepática, é para que esse paciente possa sobreviver por muitos e muitos anos e com uma boa qualidade de vida depois do transplante hepático também. Era isso, pessoal. Agradeço, né, por terem me ouvido até o final. E se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. E essas aulas eu deixo também lá no meu canal do Telegram. Eu coloquei ali o canal, se vocês quiserem entrar, tá na descrição do vídeo, tá? Para que vocês tenham acesso tanto a esse estudo, né, na íntegra, quanto também a essa aula e ao resumo que eu faço de todas as aulas também, para se às vezes, né, quando vocês estiverem com um paciente com doença hepática, já terem essas ferramentas à mão para a avaliação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.